Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. E aqui nós vamos falar por um assunto muito disputado, muito falado, muito comentado, que é como faturar mais, tendo uma criolipólise em específico, falando de Adox, como faturar mais tendo o Asgard criolipólise. Então, esse nosso bate-papo, por que ele é para você? Porque se você não consegue valorizar a sua terapia, você não consegue precificar, ou ainda também tem algumas dúvidas de alguns fundamentos relacionados à criolipólise, esse bate-papo, ele é para você, essa aula, ela é para você. E principalmente, o que a gente vai aprender nessa masterclass? A como potencializar o seu faturamento através da criolipólise. Não, a criolipólise não morreu, não, a criolipólise não vai deixar de existir. E além disso tudo, a gente tem que falar o mais importante. A criolipólise foi o último recurso ouro da estética que alavancou muitas clínicas. Muitas de vocês que utilizam hoje criolipólise sabem do que eu estou falando. E quando vocês olham o faturamento de algumas clínicas que viraram referências nesses últimos 10 anos, vocês tenham certeza que 98% dessas clínicas tem criolipólise no seu portfólio e foi a criolipólise que alavancou o sucesso e o faturamento dessas profissionais, onde tanto a clínica quanto a própria profissional viraram referência. Então, aqui eu vou abordar alguns assuntos técnicos, passar um pouquinho também sobre algumas particulares da criolipólise, fazer um check-up geral, uma revisão geral. E a partir dali, nós vamos conversar também sobre precificação e, além disso, também estratégias que eu utilizo na minha clínica e muitas clínicas que são referências na sua cidade, ou às vezes até no Brasil, também utilizam isso. Então, sabe aquela criolipólise da fulana, o método X, o segredo daquele método que você não sabe? Eu vou te contar, então me acompanha. Aqui nós temos o tema, né, da nossa aula de hoje. O tema é a criolipólise, né? O faturamento. Você pode pensar, Michele, mas eu não tenho, vou me apresentar ainda, eu não tenho um faturamento nem de 3.000 ao mês. Será que eu consigo isso ao dia, até 3.000 ao dia? Sim, você consegue. Basta você aplicar as estratégias que eu vou te ensinar. Então, me apresentando, meu nome é Michele Matias, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou presidente da ADOX, sou doutoranda em ciências biomédicas, ciências da saúde, e sou uma das pioneiras também em trabalhos com criolipólise. É a minha paixão, é o que eu vi e vivenciei na prática, me tornar referência também como muitas outras profissionais da área. Então, eu vou falar de um queridinho aqui, você não tem como perder esse assunto, você precisa ouvir exatamente tudo que tem nessa Masterclass, e depois eu quero ouvir você lá no direct da Docs ou no nosso canal do YouTube, mas fala o que você gostou da aula, o que você sentiu falta, o que você aplicou na sua clínica, que você conseguiu o resultado da aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, fundamento básico, falei que eu ia comentar algumas coisas de revisão, não vou me alongar muito em si, vou falar de algumas particularidades. Acredito que muitos profissionais saibam já muitos fundamentos da criolipólise, mas eu não tenho como falar de criolipólise sem fundamentar, sem conceituar. Então, o que é a criolipólise? Ele é um resfriamento ou congelamento do tecido adiposo que é feito através de um equipamento onde o aplicador, o manípulo, a peça fundamental do aparelho vai entrar em contato com o corpo do paciente, com o corpo do seu cliente, e vai fazer um resfriamento daquele local. Então, Michele, um equipamento que ele não chegue na temperatura, por exemplo, que o Asgard chega de menos 15 graus Celsius, ele faz criolipólise? Não, ele não faz criolipólise. Se o seu equipamento não performa ao ponto de chegar em temperaturas negativas, ele não vai atuar com o que a gente precisa, que eu vou falar também de processos fisiológicos. Então, são usadas temperaturas baixas controladas
tem que ter controle, vou comentar também sobre isso, com o objetivo de causar uma paniculite fria, uma morte adipositária. Então, o que é um adipócito? É a célula de gordura. A morte desse adipócito chama apoptose, e é o que a gente busca na criolipólise. E aqui o histórico breve, né? Em Harvard, dois pesquisadores, na verdade, eles criaram um protótipo desse equipamento após eles analisarem algumas situações. Tem quem goste dessa fundamentação, tem quem não, porém, é o que foi fundamentado no primeiro artigo científico. Então, portanto, todos os outros artigos científicos, todas as outras bibliografias que vêm em seguir também se ancoram nessas pesquisas. Então, o que eles viram? Que o tecido adiposo ele é sensível ao frio. Então, em temperaturas extremas, ele se altera o seu formato. A sua membrana ela é sensibilizada. E aí, em 2016, 2 pacientes eles foram acompanhados ao longo de 9 anos e eles tiveram e constataram esse efeito e que ainda não foi só um ponto naquele momento, ainda teve também um resultado prolongado. Aquela terapia que eles fizeram naquele momento, isso perdurou no decorrer dos anos. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que você faz uma terapia e que 2 semanas depois, até nem 2 semanas depois, às vezes você tem um tratamento que simplesmente reduz um edema, principalmente em tratamentos com mulheres, nós que somos mulheres, né? Se você for homem, estiver assistindo, tudo bem, mas você vai entender porque a maioria do público feminino está presente nas clínicas de estética, majoritariamente são femininos, né? São do sexo feminino. Então, a gente sabe que as mulheres, elas incham. Então, se você faz um tratamento que é lindo na hora e 24 horas depois já era aquele resultado, normalmente pode ser que você, inclusive, até perca o seu paciente, o seu cliente. Então, esse estudo aqui, ele demonstrou exatamente que 9 anos depois, aquele resultado da criolipólise, ele se manteve, ele perdurou. Isso é importante a gente salientar, porque a gente não está falando aqui sobre um recurso que a gente chama normalmente de efeito Cinderela, muito pelo contrário, a gente dá um estímulo e a gente quer que esse estímulo ele permaneça, certo? E aí aqui tem um equipamento que eu comentei, uma ponteira, onde ele vai fazer um congelamento seletivo. Pode ter ou não o efeito do vácuo. A gente vai conversar sobre também diferenças de ponteiras mais à frente. É importante que você saiba cada função de cada ponteira, justamente porque cada área do corpo, cada particularidade, cada área tem uma sensibilidade e, às vezes, até também um tempo pré-determinado para que você faça o tratamento, tá certo? Então, não necessariamente o vácuo vai atuar naquele momento, mas é importante que você saiba que as ponteiras, elas têm sim vácuo ou não, quando é uma ponteira de placa, como, por exemplo, o Maniplo Fit da Adox. Então, aqui são células adiposas. Antes do tratamento, elas têm um determinado volume. Após elas terem passado pelo tratamento, olha essa terceira gravura, como que diminuíram nas células adiposas nessa ilustração. Então, é basicamente bem como que funciona. Aqui com o estágio, né, das gorduras, das células, dos adipócitos, após uma cristalização, também mostrando o estágio e como que avança essa perda. E aí que tá, muita gente entra em contato com a gente, quando eu dou aula, as pessoas elas falam assim, mas Michele, a criolipólise, ela emagrece? O que emagrece é você consumir menos e gastar mais. Isso é um processo de emagrecimento. Não, a criolipólise ela não vai te emagrecer, mas ela vai esculpir seu corpo, ela pode harmonizar o corpo do seu paciente, ela vai otimizar algum processo que você, inclusive, já esteja no processo de emagrecimento, ela vai remodelar o seu corpo. Então, é importante indicar criolipólise no momento em que o seu paciente, em que o seu cliente necessite e com algumas particularidades como avisos, orientações de que não emagrece.
Não adianta você fazer criolipólise e estar em fast food, não ter uma vida correta, estar no sedentarismo, não bebe água, não faz um monte de coisa que deve fazer. Não, criolipólise não emagrece. E cuidado com a expectativa e a realidade que você vai passar para o seu paciente, para o seu cliente, porque senão ele, inclusive, vai ficar frustrado com o seu tratamento. Tá? Então, os efeitos fisiológicos que a gente tem. Primeiro falando em período, tá? O nosso processo de criolipólise precisa ser respeitado. Normalmente, quando a gente fala de temperaturas mais baixas, onde o processo é maior, normalmente a literatura indica que a gente aguarde pelo menos 60 dias. Há práticas clínicas de tempos inferiores, porém, a quantidade de estudos que fala sobre períodos inferiores ainda é muito pouca. Então, cuidado. Sim, Michele, mas eu já ouvi artigo tal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você precisa respeitar o momento em que você vai fazer também até uma associação ou alguma outra nova abordagem com a criolipólise. Na mesma região, a criolipólise foi feita. Aguarde 60 dias para refazer e aguarde esse processo. É importante que esse processo ele esteja já no seu pico já de declínio. Aí sim você pode começar um novo processo naquele momento, ok? Não, imediatamente após a crio, não há nenhum dano. Imediatamente é de 24 horas até 72 horas. Isso aí depende também da literatura. Há quem fale que 24 horas depois você pode fazer tudo. Tudo. Até uma associação, até o uso de algum outro recurso de eletroterapia, né? Algum outro equipamento que você pode utilizar. Eu também defendo, eu gosto desse tipo de técnica. Por quê? Porque o processo inflamatório, você ainda não está no pico. O corpo do seu cliente, ele ainda não entrou em pico. Então, tudo que você possa fazer para estimular com que haja um processo maior e que você atinja células que não foram atingidas pela criolipólise, é benéfico. E aí, em 7 dias, já tem uma paniculite intensa já desenvolvida naquele local. E o seu pico, aqui, ó, aqui bem no meio, aqui o seu pico se dá em 14 dias. Então, normalmente, vocês verão professores falando para que aguarde 2 semanas. Então, se você faz associação, você vai fazer a associação até no máximo 24 horas após ter feito a criolipólise. Não fez nada ali, não tem problema. Aguarde 15 dias, daí sim você pode fazer algum tipo de associação, tá? Vamos falar também de associação aqui mais pra frente. Do 14º até o 30º dia, é onde os macrófagos, que são células de defesa do nosso organismo, vão olhar os adipócitos e não vão reconhecê-los como células normais do nosso corpo. Muito pelo contrário, o formato deles de cristalização faz com que eles entrem num estado de cristalização, um estado fractal. O formato da célula muda. Então, o corpo ele não entende mais aquele formato e ele olha como um agente agressor. Então, o nosso corpo, através de sistema imunológico, vai eliminar essas células. Certo? Então, não tem nada a ver que muita gente fala assim, mas vai para fígado, vai para órgãos. Não. Aquele resto celular, ele vai ser eliminado, ele não vai ser eliminado tudo de uma vez. Nada no nosso corpo é em efeito cascata, muito pelo contrário, o nosso corpo é muito sábio e ele vai controlar esse processo. A partir do 30º dia, a partir dos 30 dias, a inflamação ela começa a diminuir. Então, a partir disso, você já também começa a olhar os resultados. Eles ficam cada vez mais evidenciados. E a partir do dia 60, ou seja, 2 meses depois, segundo algumas literaturas, outras falam de 120 dias, tá? Mas já tem quantidade suficiente de literatura falando para você aguardar 60 dias, que dali em diante você começa já a olhar o resultado final. Ou seja, quero fazer uma outra abordagem na mesma área. Fiz flanco, quero fazer de novo flancos. 60 dias depois posso? Pode.
E a resposta inflamatória, 72 horas, isso aqui é a evolução da resposta inflamatória, 72 horas. O processo está em fase aguda. É um processo inflamatório, ele está migrando da fase aguda para a crônica, onde a crônica vai se manter nesse espaço de 14 dias. Entre 14 a 30 dias, o macrófago ele vai fagocitar, ele vai se alimentar, ele vai digerir essas células de gordura que não estão mais no formato de células, eles já são considerados agentes agressores, como eu falei. E aí, de novo, de 60 a 90 dias, esse processo inflamatório ele declina, e aí sim, você vai conseguir notar de forma mais clara, mais substancial, um processo de redução daquela gordura daquele local. Lembrando, não é um processo de emagrecimento. Fiz numa área, vou ver melhor em outra área? Não, a menos que a pessoa tenha emagrecido. Mas é bom sempre olhar. Faz uma avaliação nesse seu paciente, nesse seu cliente. Você pode monitorar. Qual é o ideal? O ideal é que a pessoa já esteja no seu peso correto, seu peso ideal, no seu IMC. E a partir dali, aí sim, você começa a controlar na criolipólise. Porque muita gente também fala assim, mas o paciente emagreceu durante o processo. Depende. Se ele estava em nível de obesidade, Michele, eu posso fazer uma criolipólise para remodelar esse paciente? Sim. Mas tem que deixar muito claro, principalmente em vocês que utilizam as mídias sociais como um formato de comunicação e atração de novos clientes, que também teve um processo de emagrecimento associado. Porque senão se torna também uma propaganda enganosa. Ah, mas foi só resultado de criolipólise. Não, não foi. Então, tem muita gente hoje que vende gato por lebre. Então, cuidado. Os efeitos fisiológicos, tá? Aqui, o que a gente precisa ter? Sempre quando a gente tem um mediador inflamatório que chama caspase, guarda esse nome, se não está com papel e caneta, anota, caspase. Sempre quando tem um processo inflamatório, onde existem mediadores inflamatórios chamados caspases, significa que houve apoptose. A apoptose ficou muito conhecida com a criolipólise, mas a apoptose já acontece sempre. O nosso tecido, a nossa pele, está o tempo inteiro se eu me machuco, essa regeneração, o que o meu corpo já faz? Ele elimina aquelas células, joga fora, manda embora e regenera. O nosso corpo o tempo inteiro está fazendo isso. Nossas unhas, tudo. Nosso corpo o tempo inteiro tem processos de apoptose acontecendo. A diferença é que na criolipólise eu estou induzindo isso. Nos outros processos do meu corpo, não necessariamente eu consiga controlar e, inclusive, induzir isso. Mas é fisiológico, é controlado, é intencional e tem uma literatura riquíssima hoje em dia, justamente mostrando a eficácia e a segurança do tratamento. E daí os procedimentos, quando a ponteira tem sucção, você leva em consideração esse item 1. Quando a ponteira não tem sucção, o que ela faz? O item 2 e o item 3, ou seja, ponteira com sucção, ela vai fazer o vácuo, ela vai congelar e daí a gente vai esperar o resultado. A diferença é quando não tem sucção, no caso da ponteira FIT, por exemplo, da Adox, daí você só vai ter o congelamento, vai alinhar o tempo a esse congelamento e aguardar os resultados. Quais são os cuidados que a gente tem que orientar ao nosso paciente, ao nosso cliente dentro da nossa clínica? Não adianta simplesmente eu falar o preço, a pessoa fechar e eu não oriento. Muita coisa que a gente tem na estética precisa da participação ativa do nosso paciente, do nosso cliente. E aqui também é um processo de responsabilidade mútua, principalmente quando a gente trata gordura localizada. Então, quais são as indicações, as recomendações, as orientações que a gente precisa passar no pré-crio, no pré-procedimento? Hidratação. Hidratação tecidual está só ligada a beber água, tá até no último tópico, sim, você tem que beber bastante água. Mas a hidratação, ela também precisa ser olhada de forma tópica. Então, ter um bom hidratante, como por exemplo, ácido hialurônico na sua composição é importante. Uma pele bem hidratada é uma pele melhor estruturada. Uma pele melhor
estruturada, ela tem um menor risco de algum tipo de intercorrência. Isso seja para criolipólise, seja para qualquer outro tratamento que a gente precise estimular processos inflamatórios. Então, a orientação de beber água é muito clichê, mas ela é extremamente necessária. Nós, como profissionais da área de saúde, nós precisamos salientar essa importância. A vitamina D, ela precisa estar regulada. Hoje existem várias literaturas falando sobre a importância da vitamina D na perda de tecido adiposo. Então, você que não olha isso no seu paciente, no seu cliente que vai até a sua clínica, comece a observar pessoas que estão com vitamina D baixa, que é muito comum atualmente, está todo mundo dentro de casa, em escritório, trabalhando, enclausurado. Poucos veem a luz do dia, poucos pegam seus 15 minutos de sol. E é importante que a gente também avalie isso. Se a vitamina D do seu paciente, se a vitamina D do seu cliente estiver baixa, a chance dele ter o insucesso no tratamento também é muito grande. Ele tem que estar com a vitamina D em dia. Atividade física é mais do que praxe. A nossa orientação vai ser sempre feita em cima dessa tríade, né? Atividade física, alimentação ok e a estética. Isso é o caminho para o sucesso de qualquer tratamento. E aqui a detoxificação, por quê? Porque muitas pessoas, elas estão num processo de alimentação ruim, o intestino não funciona, se alimenta só de industrializados. O que a gente precisa fazer na mente desse nosso cliente é desembale menos, descasque mais. Quando ele começa a fazer esse tipo de mudança na alimentação e na vida dele também, ele também já começa a coletar os resultados e isso faz com que você consiga potencializar os resultados da sua terapia. Antes de falar de qualquer indicação, antes de vender qualquer pacote, plano de tratamento, sessão, o que quer que seja que você use de termo na sua clínica, antes de saber a indicação, o que você precisa saber? As contraindicações. E aqui são as mais generalistas. Michele, mas a pessoa teve doença XPTO. Coisas que não estão tão muito claras na literatura, é bom você olhar junto ao médico desse paciente. Antes de o seu paciente, antes do seu cliente ser um paciente da estética, se ele for um paciente clínico, se ele for um paciente em atendimento médico, ele precisa da liberação médica a respeito daquela doença. Quem sabe da doença dele é quem acompanha ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente recebe perguntas, por exemplo, meu paciente tem uma doença X, que às vezes o nome é cabuloso, e aí a pessoa fala assim, e inclusive perdeu o pulmão. E aí joga a responsabilidade da gente, mas a pessoa perdeu o pulmão, não é uma coisa qualquer. Quem tem que dar o ok, cuidado, não é você, fisioterapeuta, esteticista, dermatologista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, enfim. A área que você estiver, se ele é uma pessoa que está em atendimento médico, quem libera se vai ou não fazer algum tipo de conduta, é o médico que acompanha. A gente está falando, estética é para promover saúde, mas se a pessoa tem algum tipo de doença, a gente precisa voltar um passinho atrás antes de fazer algum tipo de intervenção, seja estética, seja integrativa, a gente precisa olhar esse paciente de outra forma, com outro olhar. E aí, gravidez, faço criolipólise em grávida? De forma nenhuma. Lactação, já vi muitas pessoas fazendo em lactantes. Qual é o perigo? Que normalmente eu falo isso para as minhas alunas. Imagina aquele caso extremo, onde a pessoa passou por uma fertilização in vitro. Foi uma gestação difícil, controlada, e, enfim. E aí o sonho dela era ter o filho e amamentar o filho. E aí você pesquisou, tá tudo certo, não tem nenhum problema sistêmico, criolipólise não faz nada sistêmico, nada cai na corrente sanguínea nem da mãe nem do bebê, então, teoricamente eu posso fazer, correto? Teoricamente, sim, você pode fazer. Qual é o problema aí? O problema é que intercorrências, a gente não tem uma bola de cristal para prever que vai acontecer.
E aí se coloca no lugar dessa mãe, caso aconteça uma intercorrência, e você acabou com a amamentação dela e com esse vínculo que é tão intenso. Então, cuidado, tá? Eu, normalmente, na minha vida profissional e na minha clínica, eu não indico que façam lactante pelo menos até 6 meses. Principalmente 6 meses, por quê? Porque 6 meses é o período de aleitamento exclusivo. A partir de 6 meses, a criança ela já começa a introdução alimentar. Então, caso aconteça alguma coisa, ninguém quer que aconteça sempre, né? Mas a gente também não pode negligenciar esse tipo de informação. Aí ele tem também outras formas de se alimentar, perfeito? Cicatriz na região, então espera. Mas Michele, a parte de fora já tá cicatrizadinha, perfeito. Mas a parte interna? Qual é o grau de complexidade dessa cirurgia? A pessoa passou por uma cesárea, são 7 camadas até chegar no útero. Você só está vendo de fora, então cuidado com esse tracionamento. Nós temos no nosso corpo uma estrutura chamada fáscia. Uma vez rompida, a gente precisa fazer com que essa fáscia ela se restabeleça, porque tudo está interligado. Então, cuidado com cirurgias, cuidado com abordagens em cima de pós-cirúrgico, porque às vezes a gente vê muito o externo e esquece do interno. Qualquer problema de afecção cutânea, doenças autoimunes, hemoglobinuria, ela é uma doença relacionada ao frio. Então, qualquer doença relacionada a frio, como fenômeno de Renault, tudo que tenha sensibilidade ao frio, evite. Mas eu só vou saber quando me expor. Sim, você só vai saber quando se expor, tá bem? Diabetes, quando a diabetes não é compensada, porque normalmente diabetes tem alteração de sensibilidade. Nós estamos falando de um frio extremo. Uma pessoa que tem dificuldade de cicatrização cai naquele mesmo exemplo que eu dei a respeito de amamentação. Neoplasia, câncer, né? Obesidade também está com asterisco. Por quê? Porque você pode sim fazer no obeso 1, por exemplo, a fim de remodelar. Então, esse tratamento de criolipólise nessa pessoa vai fazer com que a silhueta dela melhore, com que aquela calça fique melhor. Às vezes ela quer entrar num vestido e você pode ajudá-la, tá? E neuralgia pós-herpética. Quem tem herpes normalmente precisa olhar o acompanhamento com o médico. Michele, não pode fazer? Precisa ter a instrução, tá bem? Alguns tratamentos, eles precisam ter alguns profiláticos antes da criolipólise. Então, por exemplo, a pessoa tem herpes o tempo inteiro, a imunidade dela baixa e ela vê com aquela ferida na boca. Então, normalmente, como profilaxia, tem alguns medicamentos que a pessoa toma 2 dias antes de fazer o procedimento. Então, sempre oriente também junto ao médico, caso seja a necessidade da sua clínica, da sua avaliação. Efeitos adversos que a gente tem documentado na atualidade com relação à hiperplasia adipositária paradoxal. Paradoxal, o que significa essa palavra paradoxal? Que não há uma causa, a gente não sabe por quê, a gente não sabe a causa disso. Então, há uma certa quantidade de literatura acerca do tema, mas não temos nada que fale que isso reverte, muito pelo contrário. Então, tem que estar no seu termo, tem que estar no seu contrato, porque se acontecer, pode ser que aconteça, a gente não tem como prever. O índice é muito baixo, muito comum que aconteça em homem, e vai ficar um quadradinho da ponteira naquela região. Como é que reverte isso? Lipoaspiração. Não tem como fazer algum tipo de tratamento que vai fazer, de fato, a remoção daquelas células. Então, inicialmente, você tem um resultado positivo, logo depois vem como se fosse um efeito rebote. Nunca aconteceu na minha vida clínica, profissional. Na minha clínica em si, nunca houve, mas como há descrito na literatura, caso aconteça com você, coloque no seu termo, faça o seu paciente assinar e se resguarde. Outro efeito colateral, mas esse aqui é um efeito bom, é um efeito bonzinho. Por quê? Porque muita gente pergunta, Michele, mas a criolipólise, ela aumenta a flacidez? Muito pelo contrário, existe já na literatura um processo chamado crioderma stringo,
Já está tanto na literatura como a gente consegue também observar isso nos resultados das pacientes, que é a melhora do tecido, a melhora da flacidez tissular, da flacidez de pele após a criolipólise. Eu vou vender tratamento de flacidez com criolipólise? A gente não indica, não é isso que eu estou falando. Mas, como um efeito adverso positivo, pode ser que melhore. Normalmente, melhora, não é para piorar, tá? Isso é mito. Muita gente fala, mas é mito. E aí, algumas vantagens, vamos falar um pouquinho sobre aparelho, algumas vantagens sobre segurança, porque não adianta simplesmente eu falar sobre resultado e não aliar isso à segurança. O Asgard, tanto o VC9, que é esse menor, que tem 2 ponteiras, quanto o VC10, que é o equipamento com 4 ponteiras simultâneas, eles têm um software que a gente chama de SET. O que é o SET? SET é a sigla para controle efetivo de temperatura. Ele oscila para que você consiga manter exatamente a temperatura que você precisa, entregando na ponteira e entregando no tecido do seu paciente. Michele, por que isso é importante? Imagine só, você pega e quer 40 graus na sua panela e colocou a panela em cima do fogo, aumentou o acendedor. Ele vai entregando. Se não tiver um recuo, aquela água dentro da panela, ela vai ferver. Então, é exatamente para isso que serve um software que gerencie, que controle essa temperatura. Isso aí é uma informação, eu acho que aqui da aula, depois de falar de faturamento, essa é a segunda informação mais importante. Sem um gerenciamento, sem um software de segurança, você arrisca, porque muito mais do que você faturar é um processo levando o seu nome, o nome da sua clínica, a sua idoneidade e o seu trilhar profissional, todo o seu percurso, sua trajetória de carreira. Então, antes de falar de resultado, sim, é sempre. Segurança tem que estar aliada. Se a qualquer momento você olha no Reclame Aqui, olhe no TJ, faça buscas, inclusive, em cima das empresas que você vai adquirir o seu equipamento. Porque a gente está falando aqui de uma coisa muito séria, de um assunto muito sério. E, inclusive, os pacientes, às vezes, chegam na nossa clínica com fotos horrendas, com fotos de intercorrência, com medo de se aquilo vai também chegar e vai acontecer com ele. Então, um software de segurança, ele vai fazer com que você também consiga gerenciar mais a sua criolipólise. No caso do SET, você olha uma telinha na tela do equipamento, é uma tela amarela, na tela do equipamento e também, dependendo da ponteira, no visor da ponteira. Isso te dá mais segurança e faz com que o seu tratamento ele seja também mais seguro. Outra coisa que nós oferecemos para os nossos clientes, todos os clientes que compram a tecnologia Asgard, eles têm um treinamento presencial e ele é gratuito. A minha equipe técnica vai até a sua clínica, vai até seu espaço, treina você e treina as suas colaboradoras. Não adianta só você saber da técnica e às vezes também é muito dispendioso você levar toda a sua equipe para algum ponto do Brasil. Então a minha equipe, ela vai até você, vai treinar a sua clínica e assim você também vai ficar melhor preparada para aplicar o melhor recurso hoje em criolipólise, a plataforma mais completa do mercado, que é o Asgard. Além disso tudo, a gente também tem a assistência técnica mais rápida. Michele, a gente vai falar sobre assistência técnica? Claro! Um equipamento parado. Se a gente está falando de uma masterclass que você pode lucrar até 3 mil, mas você pode até lucrar muito mais do que isso por dia. Você imagine um investimento desse parado, aguardando numa fila imensa de pessoas que também estão aguardando atendimento, avaliação, diagnóstico. Então, a Dox hoje ela é a assistência mais rápida do mercado. Nossos prazos, eles são rápidos exatamente porque a gente entende que você não pode ficar com o equipamento parado. Então, é mais um ponto que você precisa levar em consideração. Além disso tudo, o conceito plataforma. Esse VC10, que é o equipamento maior, de 4 ponteiras, ele veio em 2015, ele foi lançado em 2015. E um monte de ponteiras já vieram para atualizar essa plataforma. E que, inclusive,
tanto no VC9 quanto no VC10, a ponteira ela encaixa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma clínica em uma unidade matriz que tenha um modelo e uma unidade filial que tenha outro modelo, eu posso pegar a ponteira da filial e levar para a matriz, encaixar no meu outro equipamento. Se eu tenho um VC10, no caso, na matriz, eu consigo ir na filial e encaixar no VC9, por exemplo. Que as ponteiras, elas são plug and play. Lógico, é só nas plataformas ADOX. Em outros, eu tô com outro equipamento. Não, a ADOX, ela respeita o seu investimento. E ainda vem mais novidade por aí também para a plataforma. Qual é o importante do conceito de plataforma? Você que já investiu hoje, e aí você faz um investimento e daqui a um ano a gente lança o Asgard 2.0 e daqui a 3 anos 3.0, 4.0, Asgard versão 1, Asgard Turbo, e toda hora você tem que ficar comprando um equipamento novo para sempre manter sua plataforma atualizada. Olha o tanto de dinheiro que você deixa para trás. E é exatamente isso que a gente pensa. A gente quer inovar o máximo possível dentro daquilo que você já confiou na Docs. E ali a gente também tem aqui para vocês acompanharem, a gente tem um acompanhamento durante 60 dias. A nossa equipe, ela te dá um suporte durante 2 meses, onde a gente faz videochamadas, vê se você tem alguma dúvida, enfim. Tem um acompanhamento bem de pertinho, porque o nosso objetivo é o sucesso do seu negócio, não é só vender, certo? Outro ponto é com relação à possibilidade de trabalhar até 4 regiões. 4 regiões, no caso, do Asgard VC10. O Asgard VC9, ele trabalha até 2 ponteiras simultâneas. O VC10, ele ainda é o único no mundo. Ele é o único que consegue trabalhar 4 ponteiras simultâneas. Posso trabalhar todas juntas? Pode. Posso trabalhar cada ponteira de um formato? Pode. Posso usar 2 360, um fit, um slim? Posso, tá? Então, isso tudo você pode. E a gente também tem um setor de sucesso do cliente ADOX, onde o que a gente precisa salientar para que você olhe a ADOX também de outra forma. A gente não vende só tecnologia, a gente vende o seu sucesso. Uma plataforma ADOX, ela é um recurso para que você tenha dinheiro, um recurso para que você tenha prosperidade, um recurso para que você tenha mais tempo com a sua família, para que você tenha mais tempo na sua agenda, para que você tenha mais qualidade de vida. Esse é o nossa missão, nosso propósito. E aí, já falei com relação ao conceito plataforma, é que está descrito, né? O seu equipamento, o objetivo é que ele não fique obsoleto. A Docs não quer que você tenha o equipamento de 2016, 2017, 2018, muito pelo contrário. E aqui, as ponteiras. Aqui é uma ponteira que a gente chama de Skin Protect ou blindada. Ela tem algumas particularidades, é uma ponteira muito, muito eficiente. E ela é uma ponteira muito segura para áreas, por exemplo, mais sensíveis, para pacientes mais sensíveis. Aquele paciente pós-bariátrico que tem uma pele mais desestruturada e você está precisando fazer alguns acabamentos, mas aquela pele ela está judiada, ela tem algumas estrias. Essa ponteira, ela é sensacional, sensacional. Área de interna de coxa, área de interna de braço, para pessoas que tenham um pouquinho mais de pele, ela é muito segura para esse tipo de paciente e, inclusive, ela tem também um artigo científico falando de monócitos e caspases. Então, os marcadores inflamatórios, eles estão presentes também nessa ponteira. Por quê? Porque essa ponteira, ela é diferente do que tem no mercado, só a Docs tem. Então, muita gente tem curiosidade para saber a respeito da performance dela e esse artigo científico ele veio para brilhantar e comprovar cientificamente os resultados dela, além de clinicamente que a gente já tem aí vários resultados, tanto da nossa equipe de P&D, quanto também de clientes ADOX. E, além disso, nós temos o Manipulo Fit. O Manipulo Fit, ele é um manipulo de placa. Tiveram algumas empresas que lançaram equipamentos diferentes. Então, você já tem um equipamento de criolipólise e aí lançaram um equipamento secundário só de placa. A gente se preocupou em trazer o conceito plataforma, nós fomos os pioneiros com esse tipo de ponteira dentro da estética
Então, lá atrás, a gente já pensava em como melhorar a sua vida como profissional, em como facilitar para o seu cliente, para o seu paciente dentro da sua clínica. E essa ponteira, ela é para áreas onde a sucção não fica tão confortável, não fica tão possível e a prega não sobe dentro do manípulo como deveria. Então, é o momento de você utilizar esse tipo de ponteira, chamamos de ponteira fit. E aqui resultados, por exemplo, ali naquela baixa, no pezinho da barriga, que é uma gordurinha de monte de Vênus e tem resultados ótimos ali também. E temos o nosso premiadíssimo Manípulo 360, muita gente já conhece, justamente porque é uma ponteira premiada. Também fomos pioneiros nessa tecnologia, então é o nosso motivo de orgulho ver uma criação do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento. Essa ponteira, ela dispensa muitas apresentações, porque muita gente conhece a Dox justamente por causa da criolipólise 360. E qual é o grande diferencial dessa ponteira? Você não precisa mais ficar fazendo associações. Então, você tem um método que precisa ficar fazendo um monte de acoplagem na barriga inteira. Então, essa ponteira já dispensa isso, porque ela tem um congelamento em 5 dimensões. Então, tanto nas laterais, quanto no bico, quanto no topo, ela tem uma alta performance e ela atinge a temperatura. Então, a liga metálica chama TexCoat, ela tem um diferencial de propagação desse resfriamento, desse congelamento. Coisa que muita gente ainda não entende e aí utiliza uma ponteira diferente da concorrência. Aí vai lá, fica fazendo aquele arraste, aí utiliza durante o dia inteiro, 12 horas fazendo criolipólise para poder compensar a área exatamente onde não consegue fazer o resfriamento. Essa ponteira, o diferencial dela é exatamente esse. E aí a gente tem uma análise termográfica. Termografia é um recurso que eu indico que você tenha na sua clínica, seja para uma avaliação da criolipólise, uma avaliação para radiofrequência, uma avaliação de celulite. Você torna o seu atendimento muito mais rico e de forma muito mais fidedigna. Qual é o grande diferencial? Muitos profissionais utilizam técnicas, mas não sabe qual é a temperatura que está entregando na pele. Só sabe, mas Michele, eu coloquei na tela do equipamento menos 10. Tudo bem, o seu equipamento está colocando menos 10. Seja o Asgard, seja outro equipamento, que pode ser que você aqui esteja assistindo e utilize outro equipamento, e seja bem-vindo também. Mas o que eu preciso que você saiba? Quanto que você precisa colocar na pele para que você de fato tenha apoptose. Já tem um monte de artigo científico que fala isso. Então, se você consegue atingir menos 8, menos 10, menos 5, menos 7 na pele, você precisa mensurar isso e controlar. Porque às vezes você não teve resultado, mas na tela da sua máquina está menos 11. Mas na sua pele você não está entregando isso. Então, uma análise de termografia é enriquecedor quando a gente fala principalmente de criolipólise. E aí, o mais recém-chegado, que é o Manípulo Slim, que são para áreas pequenas. São para áreas tipo papada, monte de Vênus, são áreas gordurinha de sutiã. Então, é uma ponteira também 360, que ela faz todo o resfriamento, e ela é a menorzinha que a gente tem para áreas pequenas, com pouca prega. Dá para trabalhar pregas cutâneas pequenas, papada, monte de Vênus, gordurinha de sutiã. Alguns resultados da Crio 360. Então, vocês vão ver que os resultados são mega impactantes. Michele, eu posso usar numa área o 360 e nas áreas que não dá para acoplar tanto o Manípulo Fit, como, por exemplo, essa área aqui de gradil costal? Posso. Posso utilizar em tecido mamário, se for gordura, sim. Se for ginecomastia, não. Ginecomastia, a gente está falando de glândula. Em cima da glândula, se for um problema glandular, daí não. Mas se for gordura, que é pseudoginecomastia, daí você pode. E aí, vamos falar de dinheiro? Vamos falar da parte boa. Muita gente tem dificuldade nessa área de precificação. Muita gente tem dificuldade em fazer, de fato, a sua precificação. Então, eu vou colocar aqui os custos fixos. Você precisa saber. O que são custos fixos? São custos que todo mês
Faça chuva, faça sol, você que tem sua empresa, porque a clínica é uma empresa, seu consultório é uma empresa, você precisa ter cabeça de empresária. Então, todos os meses, aqueles valores vão vir. Sua internet todo mês vem, seu aluguel todo mês vem. Todas as contas fixas precisam estar mapeadas aqui. Michele, o que são custos variáveis? Se você não tem um equipamento, você pode estar assistindo aqui a minha aula, né? Nossa Masterclass, e não tem seu equipamento, você está interessado em comprar um Asgard. Perfeito. Enquanto você não compra, você aluga um equipamento? Ah, Michele, eu alugo. Já alugo o Asgard, estou encantada com ele. Perfeito. Quando você tem uma... Opa! Quando você tem... Aqui. Quando você tem um aluguel ou quando você tem um tratamento mesmo na sua clínica e utiliza criolipólise, você utiliza obrigatoriamente uma manta. A manta protetora da criolipólise, ela é um consumível, ela precisa estar mapeada. Se você tem 10 atendimentos, você precisa ter pelo menos 10 mantas. Então, se você atende, você precisa usar. Então, você gasta. Se você não atende nada, você não gasta. Então, por isso que é variável. Se eu uso, eu vou precisar pagar. Se eu não uso, eu não vou pagar. E aí, aqui, por exemplo, algumas características que te diferenciam do concorrente, da concorrência. O que você faz a mais que precisa... às vezes eu faço um mimo de uma caixinha de presente, às vezes eu faço um voucher, um cheque presente, não importa. Todas essas coisas que você faz, além desses seus custos fixos, eles precisam estar ali mapeados nos custos variáveis. E até vou colocar aqui só para mim, que essa aqui a gente vai ter que falar de forma bem tela grande. Não adianta você olhar o preço do seu concorrente e copiar. Por quê? Às vezes você está falando que a estrutura dele é a mesma que a sua, mas você não sabe quanto que ele gasta de aluguel, você não sabe qual é o custo fixo dele, você não sabe qual é o custo variável dele. E aí você fala assim, porque meu concorrente cobra R$50 o procedimento X. Vou cobrar também, porque eu não tenho ideia de como precificar, eu vou cobrar a mesma coisa que meu concorrente, ou até pior. Meu concorrente cobra R$50, vou cobrar 49. Para ficar mais competitivo. Você está fazendo besteira. Você está fazendo besteira. E aí depois fecha a porta e não sabe por quê. Essa aula é para você. Preste atenção no que eu vou falar. Custos fixos de cada clínica. Seus custos são um. Da outra empresa é outro. Não se baseia... gente, eu vejo em muitos grupos de WhatsApp, eu estou em alguns grupos, e eu vejo muitas pessoas, muitas profissionais, não só da área da estética, é muito comum. Quanto que fulano cobra disso? Quanto que fulano cobra daquilo? E aí, você vai amparar o seu preço em alguém que não tem o mesmo valor que você? Valor. Porque eu não estou falando só de preço, eu não estou falando só de custo fixo. Eu estou também falando de posicionamento, eu estou falando de cursos, eu estou falando de aperfeiçoamento, aprimoramento profissional, tá bem? Então, não é simplesmente olhar somente a questão de precificação. Então, voltando aqui, tá? Recado dado, é importante a gente falar sobre isso. E aí vamos fazer algumas simulações. Então, papel e caneta na mão. Obviamente, eu estou falando aqui de Asgard, seja VC9, a gente está fazendo uma simulação ali para 2 áreas quando é VC9 e para 4 áreas quando é VC10. Então, uma simulação. Michele, você está falando que é para eu cobrar 399 a sessão? De forma alguma, tá bem? Eu estou fazendo simplesmente uma simulação. Quer cobrar menos, seu custo fixo é menor e você consegue ser mais competitiva dessa forma? Tá tudo certo, tá perfeito. Eu quero cobrar o dobro, porque aqui eu me posiciono, eu atendo o público AB, e aqui eu vendo, o cliente brota do chão, enfim. Posicionamento tá ligado estrategicamente a como você vai ser próspero no seu negócio. Então, não é um assunto simplesmente para essa masterclass, mas pesquise muito, 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 muito em cima tanto dos seus concorrentes, em cima da sua precificação, em cima do seu posicionamento, em cima do que você quer passar de valor e da sua imagem. Então, aqui, por exemplo, 399, uma sessão avulsa. Então, ou seja, eu posso colocar aqui, se eu fizer 2 áreas,
né? Porque é a capacidade do Asgard VC9 de atender até 2 áreas, e do VC10 ele pode atender até 4 áreas. Ou seja, esse valor aqui, para quem trabalha com uma máquina de uma ponteira só, por hora, a pessoa vai ficar limitada a ganhar isso dali, caso ela cobre por sessão. Aqui é o valor que você consegue fazer caso você cobre 399, por exemplo, no caso do Asgard VC9. E aqui, no caso do VC10. Ah, Michele, mas é difícil vender 4 ponteiras. É difícil que utilize todas as ponteiras ao mesmo tempo. Muito pelo contrário. Se você tem uma diversidade de ponteiras e você consegue utilizar essas ponteiras de forma simultânea, isso daqui é o mínimo que você pode faturar por hora. Isso daqui é o mínimo que você consegue faturar. Então, assim, se você faz uma boa avaliação e consegue fazer uma harmonização corporal, dificilmente você vai utilizar uma ponteira só. Então, aqui é muito vantajoso. Ah, mas eu não tenho uma quantidade suficiente de pacientes por hora para fazer 4 ponteiras. Não tem problema, você pode fazer campanha de amigas, campanha mãe e filho, que você possa dividir duas ponteiras para um lado, lógico, respeitando privacidade, individualidade, mas se é uma filha e uma mãe, por que não? Você poder fazer essa abordagem com o mesmo equipamento, só fazendo uma divisão de ponteiras, por que não? E aí aqui, para o caso de locação, muitas pessoas já utilizaram a locação no seu trajeto profissional, no seu histórico profissional, ou teve gente já que já partiu direto para o seu equipamento próprio. Então, aqui eu vou falar como você consegue, através de locação, fazer uma agenda. Aqui a gente está levando em consideração, estou levando em consideração 12 horas de locação, que é o mais comum, que é uma diária. Aqui, uma pesquisa que a gente fez entre alguns clientes e alguns posicionamentos, né, de alguns locais do Brasil, o VC9, para alguns locais, a gente, óbvio, tem pessoas que cobram muito mais, assim como o mercado de vocês, né? Tem gente que cobra limpeza de pele R$ 9,90, tem gente que cobra limpeza de pele R$ 500. A gente sempre vai levar em consideração quem se posiciona bem e quem é referência no setor, tá bem? Então, Asgard VC9, R$ 1.200, uma diária de 12 horas, e o VC10, R$ 1.500. Isso é só uma estimativa, é uma média. Você pode encontrar na sua região valores diferentes, a gente também não estipula valores em cima do negócio do outro, tá? Então, o que dá para fazer? Aqui, por exemplo, para você conseguir lucrar de R$ 3.000 até R$ 5.000 por dia, o que você precisa fazer com o seu VC9 ou com o seu VC10? Fazer uma alocação para que você consiga pagar esse valor aqui no momento em que você fizer, por exemplo, imagine o seguinte, colocando aqui na tela anterior. Se aqui você, por hora, com o VC10, você faz 1.596, vou abrir a calculadora aqui, vamos fazer um cenário mega positivo, mega otimista, nada conservador, que você consiga, cada hora, pelo menos 4 ponteiras sendo usadas nesse cenário aqui. Eu ainda vou falar sobre associação, vou falar sobre criar seu método, então acompanha meu raciocínio. E aí você, numa alocação, você tem 12 horas, né? Seu locador tem uma diária de 12 horas vezes 1.596, sendo Asgard VC10, você tem 19.152 de faturamento bruto. Não estou falando de lucro aqui, eu estou falando de faturamento. Então, o que precisa ser abatido? Manta, se você paga uma aplicadora, aí você vai abater o seu lanche, sua passagem, enfim, né? E a alocação, a diária da alocação. Então, aí você já tem uma noção boa de quanto que você pode faturar. Michele, mas o enunciado está falando até 3.000. Até 3.000 é um cenário, mas você pode fazer muito mais. Isso vai depender da estratégia que você vai fazer comercialmente, tá? Inclusive de marketing. Então, por exemplo, você vai cobrar uma área por hora. Então, nós estamos falando aqui de 399 vezes 12.
igual a 4.788. Então, se você cobrar por hora 399 por paciente ou por ponteira, não importa, por hora, você tem um faturamento bruto de 4.788 reais. Vai abater manta que foi usada, caso tenha pago a aplicadora, caso tenha alocado, vai abater também o valor da alocação. Então, é importante que a gente faça essa simulação. Por quê? Porque isso clarifica, isso traz mais clareza na hora de você montar a sua agenda e sua estratégia. E muita gente fala assim, eu vou abrir uma agenda de criolipólise, um crio-day, né? Um day crio, sei lá. E aí você olha e fala assim, tá, mas o que você vai fazer? Quantos pacientes você precisa? Quanto você vai cobrar? A pessoa não tem nada de estratégia montada na mente. Então, isso aqui é para clarear. Se você faz uma ponteira por hora e cobra 399, no final eu tenho X. Foram esses cálculos que eu fiz com você, tá bem? Então, anote. Isso é o primeiro passo antes de abrir sua agenda. Você precisa saber quanto que você vai cobrar, quanto que você quer ganhar por hora, tá? E quanto que você quer faturar no seu dia. E não é só faturar. Tem muita gente falando que fatura 100 mil, mas gasta 99. Ou seja, só ganha R$1.000 de lucro. E aí a trabalheira que você tem é imensa. Então, pense em lucro, não é só faturamento. E aqui, um outro cenário, tá? Aqui ainda falando da locação. Aí, levando em consideração, sob sessão avulsa. Então, se você conseguir por dia fazer 12 sessões avulsas por hora e por dia com o VC9, Michele, você colocou o VC10, 12 também? Sim. Mas se você conseguir fazer 24, por exemplo, ou com VC10, você inclusive consegue fazer, se você tem 12 atendimentos numa locação, tá? 12 atendimentos vezes 4 dá 48. Você pode atender 48 áreas. Michele, mas é difícil eu vender 48 áreas para uma mesma pessoa. Sem problema nenhum, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos, o que eu falei, Asgard VC9 para uma locação de 12 horas, falando de locação, se você tem a sua máquina, aí você pinta e borda, né? Mas falando de 12 áreas, de 12 horas, com o VC9 você consegue fazer 24 atendimentos, com o VC10, 48. E aí vamos falar do método próprio, porque muita gente pergunta isso pra gente, mas o método X, o método Y, a crio da fulana, o método do Beltrano, são válidos? Eles são válidos, mas eles são associações. Eles são associações. Isso você vai avaliar se você quer passar o dia inteiro tratando de uma pessoa só. Pode ser feito isso? Pode ser feito isso. Isso é estratégia comercial. Isso é estratégia. E aí você pode olhar, porque que muita gente está olhando o método XYZ, que meu papel aqui não é ficar falando nem bem nem mal de método nenhum, é só saber, mostrar para vocês e ter claro o que o mercado faz, o que as clínicas fazem e o que os profissionais que são referências em criolipólise, eles fazem. Eles montam um método e esse método tem uma miscelânea de coisas. Poucos têm somente criolipólise. Poucos têm somente criolipólise. Michele, só criolipólise dá resultado? Sim. Só criolipólise dá muito resultado. Você tem como potencializar com algumas outras coisas? A gente já falou aqui na aula a respeito de associações. E com 24 horas você pode fazer, espera o pico de 14 dias, enfim, né? Já falamos a respeito disso. Então, o que você precisa ter em mente para que você possa também ter sucesso na sua clínica? Você vai fazer um método. É o seu método. Cria um nome para o seu método. E é só você que tem. Isso também te diferencia dos seus concorrentes. O que é o Asgard na sua mão? É um recurso para que você tenha poder, dinheiro e fama, para que você tenha tempo. É para isso que ele serve. E aí você vai ter o seu método. Você pode, por exemplo, cobrar para uma pessoa, que é o que todo mundo faz, tá? É ali que eles tiram esse faturamento. Você pode, por exemplo, atendendo uma pessoa com VC9, cobrando 4.200,
com VC10 você cobra de uma pessoa 4.500. Nossa, Michele, é muito. Não é, não. Tem cliente que faz isso. Se essas criadoras de método, elas acham pacientes que as pagam 3.000, 4.000, 5.000 reais, a única coisa é você ajustar sua mente, que você também pode. Porque o recurso que elas têm é o mesmo que você tem. Tá bem? Então, basicamente, é isso que eu quero passar para você. A partir do momento em que você entende o poder que você tem com um recurso fenomenal que é a criolipólise, com certeza você vai fazer bom uso. A única questão que eu vejo como profissional já aí mais de uma década, já observando né, os métodos, os profissionais, as clínicas, e a gente tem contato com tanta clínica no Brasil, é importante você observar o que faz dar certo nessas clínicas. E você só não faz porque você não está usando o nome da fulana. Mas você tem o seu nome, trabalhe seu nome, trabalhe seu marketing, trabalhe seu branding pessoal, seu marketing pessoal. É isso que elas estão fazendo. E aí, muitas profissionais que sabem muito, tecnicamente, sabem o que estão fazendo, mas não usam o marketing com força, não usam o potencial que tem da sua clínica. Fortaleça seu nome, faça isso. E aí, para a gente poder encerrar, tá? Vou deixar aqui meu agradecimento. Eu amo colocar a aula de criolipólise em conteúdo para vocês, porque é uma dúvida muito recorrente que a gente recebe. São profissionais excelentes que fazem trabalhos maravilhosos e que precisam observar como potencializar seus resultados, como fazer com que a sua tecnologia seja a melhor do mercado. E aí aqui, deixa eu botar E aí aqui você pode clicar para conhecer. A gente não tem só o Asgard criolipólise, nós temos o Roloniac, que é depilação a LED. Somos pioneiros, trouxemos essa inovação para depilação definitiva. Tem o Andros criofrequência, também somos pioneiros com a Andros em comprovação científica. Temos o Híbridos, que é a nossa plataforma queridinha. Todos os nossos equipamentos são mega conceituados, muitos deles são premiados, inclusive. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês absorvam e olhem a criolipólise, que ela está simplesmente ainda num momento de muita maturação e ainda tem muita novidade aí. Inclusive, vem novidade aí para a plataforma Asgard. Então, você que já é nosso cliente, que está assistindo aqui nessa aula, fica ligado, ó. Já tem novidade aí para você que vai ser lançado daqui a pouquíssimo tempo. Ou, inclusive, se você viu esse vídeo um pouquinho depois do lançamento, você já olha ali com o comercial que tem novidade aí, tá bem? Gente, muito obrigada, tá? Se tiver alguma dúvida, tem o nosso canal do Telegram. Entre no nosso site ou entre lá no nosso Instagram, no link da nossa bio, tá lá. Interaja com a gente tem uma comunidade muito legal. E sejam bem-vindos.